Fala, guincheiro, muito boa noite. Eu sou o William, eu ensino guincheiros a construir uma estratégia que traz novos clientes de guincho todo santo dia. E hoje eu vou fazer um vídeo que é o seguinte: eu vou fazer essa live aqui sobre uma pergunta que eu recebi de um seguidor que eu acredito que pode ser um tema que, que faça sentido para quem está começando no ramo de guincho, para quem ainda não tem assim, uma noção. E quem me fez essa pergunta foi o Matheus, ele é lá do Rio de Janeiro, lá de Magé, e ele me perguntou o seguinte, ele falou, Willi, existe um percentual, qual o percentual que eu deveria separar ali do serviço de guincho que eu realizo para deixar para manutenção? Então, será que existe aí um percentual, vamos colocar assim, recomendado para poder deixar ali para manutenção? Essa foi a pergunta que ele me fez e eu resolvi fazer uma live é, tentando explicar o máximo possível como você pode entender a sua situação e entender sobre esse assunto para tentar tomar aí a melhor medida aí na sua empresa de guincho, para você que está começando a trabalhar aí no ramo de guincho. Hoje eu já tenho 4 anos, um pouco mais de 4 anos trabalhando no ramo de guincho com a minha empresa. Já trabalhei antes em outra empresa, meu pai foi sempre caminhoneiro. Eu vi as dores do meu pai ali em relação à manutenção. Meu pai, antes de mexer com guincho, meu pai tinha um 11, 14, ano 87, azul, trucado, ele da carroceria de madeira, e ele transportava material de construção, frete em geral. E eu vi o meu pai sofrer muito com justamente essa questão de manutenção do caminhão. Por quê? Quando ele comprou o caminhão, apesar de ser um caminhão antigo, ele era um caminhão que ele estava com a manutenção em dias. E conforme meu pai foi trabalhando com ele, ele não deu conta de manter realmente aquela manutenção do mesmo jeito que estava ali e manter o caminhão dele em pé. E chegou um ponto que o caminhão dele funcionava mais ou menos assim: fazia uma viagem, quebrava, fazia uma viagem, quebrava. Ele ganhava um dinheiro, o caminhão tomava, ganhava dinheiro, o caminhão tomava. E ele ficava, eu já vi uns caras na internet falando o seguinte, que você não pode nem falar do lado do caminhão que você tem dinheiro, que ele ouve e quer tomar. Então, assim, meu pai vivenciou exatamente essa situação. Eu, apesar de quando a gente começou a montar a empresa, a gente começou a trabalhar com um caminhão bem antigo e que estava com uma manutenção muito precária, mas eu não vivenciei isso, porque, na verdade, eu fui pegando um caminhão que estava com a manutenção muito ruim e fui melhorando aquele caminhão até que ele tenha uma boa condição de trabalho. Então eu não vivi essa situação de decadência. Na verdade, eu tive uma ascensão, no caso, porque o meu caminhão era muito antigo, muito mal cuidado, e eu fui melhorando ele aos poucos. Aí o que acontece? Vem ao caso aí a pergunta do Matheus, que era o seguinte: qual seria o percentual? E isso é uma coisa muito relativa. E aí eu vou te explicar o porquê que isso é muito relativo. O que acontece? Quanto mais você está iniciando um ramo, quanto mais você está verde, que você não entende nada, você comprou seu guincho há pouco tempo, se você não comprou um caminhão 0 km, que eu acredito que é a maioria das pessoas que pode estar me assistindo aqui, eu acredito que dificilmente você vai ter um caminhão 0 km. Inclusive, se você tem ou você não tem, comenta aí qual que é o caminhão que vocês estão trabalhando aí hoje, só para eu ter uma noção, o caminhão e um ano. Se vocês quiserem comentar aí, vai ser legal. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não vai estar trabalhando com caminhão zero. Então, essa questão da mecânica vai estar muito presente na vida de todo mundo que está trabalhando no ramo de guincho. Agora, o que acontece? Quando eu comecei, eu não tinha um percentual. Na verdade, o que eu fazia? Meu caminhão, ele estava quase abandonado. É um 850, ano 2001. E quando eu faço... Ó, o pessoal começou a comentar aqui, ó. Tassiana Arruda, se puder, deixa salvo. Vai ficar salvo sim, Tassiana, tranquilo. 710 2007, ó, já é um caminhãozinho, assim, não é um caminhãozinho tão antigo, um caminhãozinho bacana. O Iveco 70 C16 2011, problema de dinheiro para comprar. MB 914 94, Iveco Daily 2000, 970 2019 20, é o mais novo que tem aqui do que o pessoal comentou. Então, assim, todo mundo que está aí, eu acredito que estava justamente vivenciando essa situação de ter um caminhão que já é um pouco usado. E o que acontece? Quando você compra o caminhão, que você começa a trabalhar nos primeiros meses, eu vou te dar uma certeza: vai quebrar.
não tem sombra de dúvidas, vai quebrar. Você comprou um caminhão, ele é um caminhão ali que ele vem uma caixinha de surpresa. Olha, tem mais gente comentando aí, ó, 960 2013, 790 93. Então assim, gente com um caminhão um pouco mais antigo, gente com um caminhão um pouquinho mais moderno, mas assim, 0 km eu não vi ninguém comentar. Então todo mundo vai ter que lidar com a manutenção, porque são caminhões que já trabalharam um pouco. Só que assim, onde que eu quero chegar? Todos esses caminhões, eles já trabalharam na mão de outras pessoas, e eles podem ter tido uma boa manutenção ou não. E eles podem ter algumas coisas que já estavam ali mais ou menos prestes a dar um problema, você vai rodar um pouquinho e vai abrir o bico na sua mão. Então assim, quando você começa a trabalhar com o seu caminhão e você não conhece ele ainda, você não sabe como é que está a manutenção, provavelmente você vai ter vários problemas. Inclusive tem muita gente que desanima, que se desestimula ali. Por quê? Porque pode dar um problema hoje, dá outro problema amanhã, é bomba, hoje é bico, deu problema no motor, estourou a junta do cabeçote, um diferencial que começa a roncar, a caixa de marcha está escapando a marcha, está arranhando, e aquele negócio vai consumindo a gente, porque parece que não vai parar nunca, parece que o caminhão não vai parar de quebrar nunca. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. E assim, eu vivenciei isso. Meu caminhão, ele tinha uma manutenção completamente precária, e o que eu não fiz do meu caminhão foi trocar a gabine. Tem algumas coisas de chaparia que eu tenho que fazer, e eu não troquei o motor, não troquei, mas fiz. Não troquei o chassi do caminhão. Via de regra, acho que é isso que eu não mexi no meu caminhão. Eu já mexi em feixe de mola, caixa de marcha, diferencial, motor, bomba, bico, motor de arranque, parte elétrica, farol, cara, é muita coisa, prancha, enfim, eu já mexi em tudo. Só que o que acontece? Quando vai passando o tempo, quando você vai fazendo a sua manutenção em dia, no início pode ser que isso tome um percentual muito alto do seu faturamento, principalmente se você fatura menos, porque provavelmente você está no início, você ainda não vai ter uma demanda de clientes tão alta. O que eu indico para poder aumentar muito a sua demanda de clientes o mais rápido possível é a máquina de cliente de guincho. Então assim, se você ainda não tem nem isso, você não usa a internet para captar clientes, para os clientes conseguirem te encontrar, realmente você ainda vai estar numa situação pior. Mas mesmo que você já tenha uma estratégia, que você consiga já um fluxo de serviço, no início você vai ter um fluxo relativamente pequeno, você vai ter um faturamento menor. Então o percentual que você vai deixar aí para fazer essa manutenção pode ser muito alto no começo. E não necessariamente isso quer dizer que o seu negócio está dando errado, que o seu guincho está dando errado e que não vai dar certo aí o que você quer fazer. Então assim, não existe um percentual exatamente que você deveria deixar, mas o que eu aconselho é o seguinte: se você está no início da sua empresa ela é como se fosse um bebezinho. Ele é muito frágil, então qualquer coisa que você fizer com o bebê, você pode acabar matando o bebê. Depois que você fica mais velho, você acaba ficando mais forte, você ganha mais estrutura, mais força e tudo. Então assim, você tem uma imunidade melhor, então você não morre tão fácil, já não é tão frágil quanto um bebê, mas no começo é muito frágil. Então o que eu aconselho é o seguinte: se você está começando seu negócio, tenta tirar o mínimo possível que você precisa para viver. Foi isso que eu fiz quando eu comecei. Mesmo tendo um caminhão muito ruim em termos de manutenção, que eu fazia? O dinheiro que eu ganhava, na verdade, eu me endividei muito, e eu tirava o mínimo possível e ia fazendo a manutenção. Quando chega uma situação que você vai fazendo aquela manutenção, às vezes demora, às vezes parece que não vai acabar, mas acaba, assim, não é que acaba, mas acaba aquela pauleira de toda hora dar um problema sério e você gasta uma fortuna e você sem estrutura. Então assim, quando vai passando o tempo que você já fez, você acaba rodando o caminhão inteiro, e aí você começa a conhecer o que você tem na mão. Porque você já revisou caixa, já revisou diferencial, já mexeu em motor, já trocou os pneus todos. Por exemplo, meu caminhão, quando eu peguei, ele tinha os pneus reformados na traseira. Na verdade, ele tinha pneu reformado na dianteira. Eu comprei 2 novos e passei para a traseira os 2 que tinha reformado na dianteira. E assim, aqueles pneus reformados eram pneus que eu não conhecia a procedência daqueles pneus, por exemplo. Então assim, eu não sabia se era pneu que já tinha tido conserto, ou se a reforma foi feita num lugar que fazia uma reforma boa. Então tudo isso aí era coisa ali que poderia dar problema.
como também a parte mecânica, como deu vários problemas, radiador, bomba d'água, enfim. Por exemplo, se você pega um guincho antigo que você está pegando de outra pessoa, para mim é uma coisa quase certa que você tem que fazer é mandar varetar o radiador. É praticamente certo. Todos os que eu peguei, eu tive que fazer isso. Varetar o radiador, trocar a bomba d'água, que já é certo que vai estragar e vai te deixar na mão. Então, assim, para você ter uma tranquilidadezinha ali. Só que quando vai passando um determinado tempo, aí você vai tendo um caminhão já mais conhecido, em que você já entendeu como é que está a mecânica desse caminhão, e aí você começa a entender o seguinte, porque na verdade não é o que eu tenho feito na minha empresa, na verdade não diz respeito exatamente a reservar um percentual para manutenção. O que eu fiz? Durante um bom tempo, era até motivo de briga com minha esposa, porque ela falava o seguinte, ela falava que eu trabalhava para ganhar mais dinheiro, e quando eu ganhasse mais dinheiro, eu ia pegar aquele dinheiro que eu ganhei, reinvestir de novo em mais guincho, mais ferramenta, para poder ganhar mais dinheiro, e aí quando eu ganhasse mais dinheiro, eu ia reinvestir isso de novo, e isso ia ser um ciclo sem fim, e eu ia morrer doido trabalhando um monte de coisa. E assim, não era o meu objetivo, não era assim que eu via, na verdade eu tinha um plano de crescimento, de querer crescer realmente, mas assim, até um determinado ponto, que as coisas já tivessem uma estrutura que me desse uma condição de vida razoável. Então, no começo, eu acredito que você tem que sacrificar o máximo que você puder para poder sobreviver, fazer as suas coisas ali basicamente e conseguir não só fazer a manutenção do seu caminhão, que é básico. Então, assim, no começo, se você estiver conseguindo cuidar do seu caminhão, cuidar da sua família e viver e chegar num ponto que você consiga falar assim, não, agora meu caminhão aqui ele está mais ou menos organizado. Tenta deixar uma reserva. Se você não tem, por exemplo, eu trabalho muito com cartão de crédito, porque o cartão de crédito me facilita muito para abastecimento. Às vezes a gente presta serviço faturado para uma empresa, você vai receber com prazo mais na frente, você precisa manter tudo ali funcionando. Se você não trabalha com cartão de crédito, você vai ter que deixar ali um capital de giro. Para caminhão, 5 mil não é dinheiro. Então, assim, se você deixar ali 5 mil, se você não tem cartão de crédito, 5 mil, você gasta no tapa. Então, você tem que tentar ir fazendo uma reserva realmente. Só que o que eu fiz foi reinvestindo isso aí para a empresa crescer, entendeu? Eu fiz isso durante várias vezes, eu já poderia desfrutar um pouco mais de uma qualidade de vida um pouco melhor há um tempo atrás e não ver meu negócio crescer, e não foi isso que eu fiz. Então, assim, eu vou reinvestindo na minha empresa, eu vou melhorando meus equipamentos, eu não parto para uma compra de caminhão novo, porque eu não acho, até teve alguém aqui que comentou aqui, que bastante comentário que vai entrando, nem todos eu consigo acompanhar, mas assim, eu não acho que vale a pena, hoje a minha percepção é essa, de comprar um caminhão zero. Eu não vejo vantagem, eu acho que é um investimento muito alto pelo retorno que dá. Eu prefiro trabalhar com equipamentos mais antigos. Então, assim, essa é a minha visão. E até que chega um ponto que você tenha mais maturidade, que você já tem um fluxo de caixa maior, eu não recomendo que você aumente seu padrão de vida tanto que vai consumir todo o dinheiro que você ganha com o guincho. Então, você tem que sempre estar deixando uma reserva. Eu não vejo um percentual, mas no começo, se você está mais no início, eu acredito que você deve diminuir o seu custo de vida o máximo que você puder para poder manter o seu negócio vivo, porque é dali que você vai crescer. Então, assim, é esse o esforço que você deve fazer, na minha opinião. E depois disso, com o tempo, quando você tem mais maturidade, que você já sabe quanto que você fatura por mês, que você já sabe mais ou menos quanto que você consegue lucrar por mês, aí você começa a ter uma noção se você vai fazer mais investimento ou não. E aí, sempre deixar aquela reserva, porque o caminhão sempre vai estar pedindo. A recomendação que eu deixo é o seguinte: se seu negócio está no... Boa noite, Rogério, beleza? Se o seu negócio está mais no começo, faz esse capricho de tentar deixar um percentual maior, o máximo que você puder, tentar deixar essa reserva, porque não se trata só da manutenção do seu caminhão, se trata do seu negócio. Você pode matar seu negócio ali. Então, por exemplo, e já aconteceu comigo, pouco tempo eu alonguei a prancha do meu caminhão. Eu tenho o 850, ele era prancha 5,5 e eu aumentei ela para 7,39. E quando a gente estava fazendo esse procedimento, o caminhão parou na garagem, beleza, sem ter problema nenhum. E
e a gente fazendo o alongamento da prancha, o caminhão começou a jogar água pelo respiro do reservatório, jogando água para fora, a gente estranhou e tal. Quando a gente foi levar para o mecânico, tinha furado a camisa. Gastei em torno de 5 mil e pouco no caminhão. Aí já foi uma pancadinha que eu não estava esperando ali e tal. Hoje, como eu já tenho um fluxo de serviço, para mim eu tenho outros caminhões trabalhando, então assim, é tranquilo, eu consigo administrar essas surpresas que acontecem, que na verdade não são exatamente surpresas, são que vêm ali, mas assim, eu já consigo administrar isso. Passou poucos dias, o caminhão deu problema de bomba e bico, gastei mais 4 mil e pouco, rodou mais pouco tempo, o caminhão deu uma pancada no motor. Um dia estava viajando normal, meu tio me ligou e falou: tio, o caminhão tá com uma pancada no motor. Eu falei: não, desliga o mais rápido aí que eu vou mandar buscar com outro guincho. A gente mandou buscar, acionou o seguro e gastei mais 12 mil. Então assim, num curto espaço de tempo eu gastei mais de 20 mil num caminhãozinho 3/4. Agora assim, isso acontece com uma frequência muito grande? Não, não acontece, mas assim, aconteceu. Então, por exemplo, se você está começando, se você está muito no início ali e você não está preparado para assumir uma pancada dessa, isso pode acabar te tirando do ramo. Por quê? Porque você não conseguiu se preparar. Então, se você está muito no começo, você tem que se preocupar em fazer aquela reserva. Não é tipo, eu fiz um serviço aqui, juntei um dinheiro, vou comprar uma, sei lá, uma moto, um negócio novo. Eu não recomendo isso porque o seu negócio no início, ele pode pedir de novo. E você, com pouco capital ainda, com pouco fluxo de serviço, você pode não dar conta. Então, assim, não é simplesmente a manutenção do seu caminhão, é a saúde do seu negócio. Então, tenta fazer essa reserva o máximo possível, até que seu negócio cresça um pouco mais, se você já tiver um fluxo maior de serviço, se você já tiver, às vezes, mais de um caminhão rodando, aí começa a ficar mais fácil, porque às vezes se um caminhão para, você tem o outro caminhão ali rodando para cobrir um e o outro, e fazer isso. Agora, assim, não tem pelo menos eu não tenho um valor específico, mas é o que eu recomendo, deixar essa reserva. Ó, o Guilherme colocou aqui: eu num prazo de 1 ano mexi em 4 motores dos meus guinchos, não é fácil. Então é isso, né, Guilherme? Se, às vezes, por exemplo, a depender da estrutura que você já tem, você ainda aguenta, você ainda resiste, você já tem uma estrutura melhor e tudo. Agora, quando o cara tá muito no comecinho, às vezes ele toma uma pancada, então você tem que ter essa preocupação de ter um pé atrás ali, de segurar os gastos para poder fazer essa reserva, certo? E é isso, um abraço, boa noite, tamo junto, vamos botar pressão nesses guinchos aí. Valeu, tchau, tchau.